dólar está em alta, a bolsa está negativa no ano e os juros também estão disparando. Será que o Brasil está entrando numa crise? Será que o Brasil já entrou numa crise? E se isso de fato estiver acontecendo, como você deveria se portar nos seus investimentos? É o que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Eu convidei aqui o Guilherme Puin, que é da Suno Consultoria. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Thiago? Muito prazer estar aqui no seu canal. E o Guilherme e o time dele atendem milhares de investidores que estão em várias etapas da sua vida financeira. Guilherme, o que a Suno Consultoria tem recomendado aos seus clientes? Bom, Thiago, acho que é o momento como você falou, será que o Brasil está em crise? Será que não? Muita coisa acontecendo, dólar alto, as pessoas não sabem onde alocam capital, se deixam em poupança, se mandam o dinheiro para fora. E a última agora foi a questão da receita dos fundos imobiliários sendo tributados, que poderia impactar o rendimento dos fundos imobiliários. Então eu queria trazer a visão aqui da Suno Consultoria para tentar iluminar um pouco o caminho do investidor para onde investir nesse momento atual. E o primeiro ponto que os clientes têm trazido aqui para a gente na consultoria é se tira o dinheiro todo do Brasil, se manda para fora, se deixa o dinheiro na poupança, enfim, o que eles fazem. Acho que a primeira sugestão, né, é de fato em pensar no exterior. Então, investir no exterior, ter uma parte do patrimônio dolarizada é uma opção? Então, eu trago as respostas, sim e não. Né? Sim, porque olhando para um portfólio perene, você tem que ter investimentos internacionais. Eu diria que se você tem 15% ou até mesmo 20% do seu patrimônio no exterior, você ainda é muito otimista com o Brasil. Até porque o S&P ele é uma bolsa que é 25 vezes maior do que a bolsa brasileira, só a NVIDIA é maior do que toda a bolsa brasileira em valor de mercado. Você tem uma questão unicamente de inflação, que se a inflação americana ela for menor do que a inflação brasileira, e o crescimento americano for maior do que o crescimento brasileiro, por consequência, o dólar ele tende a ficar cada vez mais caro em relação ao real. Então, você ter uma parte do seu patrimônio que é dolarizada, você mantém o seu poder de compra global no mundo inteiro. E, Thiago, por que você acha que o investidor tem que ter uma posição internacional? Quantos por cento da sua carteira é dolarizada? Bom, Puin, hoje está mais ou menos uns 20% em investimentos no exterior da minha carteira, não necessariamente em dólar, porque eu invisto em outras economias, mas que geralmente são moedas fortes ou tão fortes quanto o dólar. Mesmo outros países emergentes, eles têm uma correlação com a moeda americana, às vezes até maior do que com o real. Então já é uma diversificação importante você ter investimentos fora, seja qual a moeda que você escolher. Hoje, então, meu patrimônio está por volta de 20%. Eu quero chegar lá no momento da minha aposentadoria com mais ou menos 40%, 45%, que é o patamar que eu fiz diversas contas aqui e acredito que é o que reduz a volatilidade tanto do patrimônio como também dos dividendos. Não é algo que eu quero fazer agora, mas é algo que eu devo fazer ao longo do tempo, né? Até, quem sabe, o momento da minha aposentadoria. Respondendo à tua pergunta, eu entendo que muitas vezes os investidores eles ficam preocupados em momentos de crise e compram dólar, ou buscam o dólar. Qual que é o problema disso? É quase como você comprar um seguro depois de ter batido o carro. Não tem tanto valor do que comprar antes. Eu acredito que todo mundo deveria ter uma parte do seu patrimônio dolarizado, independente do momento econômico. A pessoa que só está buscando dólar agora, na minha opinião, talvez esteja até cometendo um erro. Porque em algum momento a tendência é voltar para a média histórica, né? O dólar, na hora que a gente compara com o real e mesmo ajustando por inflação, está no momento de período desvalorizado, né? Aliás, o real desvalorizado, e que geralmente em momentos da história do Brasil em que chega-se nesse patamar, o melhor é você, por incrível que pareça, comprar real e não dólar, porque já está precificado aquela tragédia que pode ou não ocorrer. E, historicamente, o Brasil ele flerta com o abismo e dá uns 2, 3 passinhos para trás. Ninguém quer se jogar do abismo do Brasil, ao contrário de outros lugares, como a Venezuela ou a Argentina do passado. Então, o Brasil ele flerta com o abismo e dá 2, 3 passinhos para trás. Eu acredito que em algum momento, de alguma forma, eu não sei como isso vai acontecer, mas, em geral, o bom senso ele acaba prevalecendo em algum momento no Brasil. Então, eu hoje, por incrível que pareça, não estou comprando tantos ativos no exterior, tenho preferido até mais investir no Brasil, e muito porque o Brasil está muito barato, está muito descontado. Alguém pode falar, mas o Brasil sempre foi descontado. É raríssimos momentos que chega neste patamar
que está hoje. Bom, vou pedir para botarem o gráfico na tela aqui. Como vocês podem ver, a relação preço-lucro da Bolsa Brasileira está no mesmo patamar ali de 2009, né? Durante a crise lá de 2008 a 2009, ou seja, está muito barato. Nem 2015 ou 2020 ali na pandemia chegou nesse patamar. Em algum momento converge para a média histórica. Isso acontece não só no Brasil como em outros momentos, né? Quem comprou ali em 2008 ganhou dinheiro e eu acredito que em algum momento vai ganhar dinheiro também no Brasil na hora que convergir para a média histórica, e você pode ver que tem um potencial de valorização muito importante. Por isso eu tenho preferido investir em ativos brasileiros, porque eu vejo esse desconto, né? Tem aquela famosa frase, né? A crise é uma oportunidade. Eu acho que no Brasil as crises elas tornam os ativos muito baratos e quem aproveitou as crises no Brasil historicamente fez um bom negócio. Pode ser que dessa vez seja diferente, que seja o fim do mundo? Até pode ser, mas historicamente não é isso que acontece. Geralmente a valorização ela vem depois de crises como essa. E, Thiago, levando em consideração que o dinheiro do investidor ele é finito e na relação de custo de oportunidade, o que você está fazendo com o seu dinheiro hoje? Eu tenho comprado mais ações do que qualquer outra categoria. Certo. E olhando para esse gráfico que está na tela, levando em consideração que a relação de preço sobre lucro do Ibovespa está amassado e que o lucro por ação das empresas brasileiras tem aumentado bastante, o que você acha que pode estar contribuindo para a Bolsa ela estar negociando nesse patamar de preço? Para mim, a resposta é muito simples. As empresas estão muito saudáveis, as empresas estão bastante lucrativas, né? Como a gente pode ver, o lucro das empresas está na máxima, pelo menos aí desde 2023, mas se não estiver na máxima histórica, está muito próximo da máxima histórica também. Então, as empresas estão saudáveis, as empresas estão rentáveis, as empresas estão fazendo boas alocações de capital, pagando dividendo, fazendo recompras, não tem ninguém fazendo grandes investimentos malucos. Então, eu vejo as empresas brasileiras como muito saudáveis. Agora, se elas estão saudáveis e as pessoas estão vendendo mais baratos do que vendiam há 6 meses atrás, ou algum outro tempo atrás, o que está acontecendo? Aumentou a percepção de risco. Os prêmios de risco no Brasil eles têm se expandido de maneira substancial. Não só o prêmio de risco, como também as taxas de juros, né? O investidor, na hora que vai comprar uma ação, como você bem disse, ele tem a opção de investir em outros lugares. Se os juros aumenta, significa que as ações têm que estar mais baratas para compensar essa atratividade dos juros. Então, a gente vê no Brasil um aumento da percepção de risco. Em momentos parecidos com esse, geralmente quem tomou o risco, Brasil, se deu bem. Na maior parte dos casos são poucas pessoas. A maior parte das pessoas prefere abandonar o barco, vender na baixa. E se você for ver, as grandes fortunas da Bolsa Brasileira foram feitas por pessoas que aproveitam momentos como esse para comprar. Nem sei se todo mundo está preparado para fazer isso nesse momento. E um dado interessante que eu olhei na B3, esse ano já teve mais saída de capital estrangeiro da nossa Bolsa do que no ano da pandemia. Para entender assim, o nível de saída de capital estrangeiro que a gente vem tendo esse ano. Então, esse ano já saiu mais capital estrangeiro da nossa Bolsa em relação ao ano que foi totalmente atípico, para conseguir entender um pouco do nível que as ações brasileiras vêm negociando hoje. E é para parar para se refletir. O que uma empresa elétrica, por exemplo, de transmissão de energia, ela tem a ver com a saída de capital estrangeiro da Bolsa Brasileira? Nada, simplesmente, porque ela é remunerada através da disponibilidade das linhas de transmissão que ela tem. Então, tudo o que importa, na essência, é o quanto de lucro aquela empresa ela consegue gerar, se esse lucro é crescente, e o quanto de lucro ela repassa aos acionistas. Isso é tudo que importa. Tem uma frase muito famosa de que a Bolsa no curto prazo é uma urna eleitoral, mas no longo prazo é uma balança de precisão. E aí, Thiago, eu queria trazer o ponto de que, se o dólar está caro, se o S&P está negociando nas máximas históricas, e tudo que resta para a gente, em relação a preço sobre lucro e custo de oportunidade, acaba sendo Bolsa Brasileira, como você bem comentou. O que você olharia dentre as oportunidades ou setores em relação à Bolsa Brasileira? Bom, eu buscaria o que eu sempre busco, que são empresas saudáveis no seu balanço, que têm um endividamento controlado. A gente viu que algumas empresas não fizeram isso,
se alavancaram bastante para aproveitar aqueles juros baixos, os juros subiu e várias dessas empresas estão se dando mal nesse momento. Eu não me arrependo de seguir essa filosofia de comprar empresas com balanço sólido. 2, empresas lucrativas e, se possível, rentáveis acima do custo de capital. O que é isso? De maneira simples, bem simples. Empresa que consegue, no mínimo, dar um ROI acima do CDI. Né? Menos do que isso, historicamente, não vale muito a pena. 3, empresas bem administradas. Alguém pode falar, pô, Thiago, o que é empresa bem administrada? Isso é muito vago. Para mim, empresa bem administrada é muito simples. É aquela empresa que consegue ganhar participação de mercado sem entregar margem. Empresa boa é aquela que cresce mais que os concorrentes sem entregar margem. Porque é muito fácil você crescer entregando margem. Uma varejista vende mais barato, ela cresce, mas talvez tome até prejuízo. Então, empresa bem administrada é assim que eu avalio. A empresa que consegue crescer mais que os concorrentes sem entregar margem, se possível até expandindo margem. Empresas que têm algum crescimento, pelo menos em linha com o PIB, se possível até mais. E empresas, na minha concepção, baratas. Eu entendo que aqui pode existir algum certo tipo de julgamento, existe uma certa subjetividade. Por outro lado, os bons negócios são feitos quando você compra ativos bons e baratos. E eu vejo diversas empresas com essa característica. Um segmento que eu tenho olhado com um carinho um pouco maior, até nos últimos dias, é o segmento das empresas exportadoras. Né? Não é propriamente um segmento, mas são as empresas exportadoras. E o Brasil ele tem uma competitividade muito grande em alguns setores. Né? Empresas do agronegócio, empresas do segmento de mineração e empresas do setor de petróleo. O dólar subiu, várias dessas commodities se mantiveram em preços razoáveis, portanto, a receita dessas empresas, a tendência é que suba, uma vez que o produto que elas vendem é negociado em dólar. Então, eu tenho prestado uma atenção especial para as empresas exportadoras. Vou dar nomes aqui, né? Então, empresas como a Vale, empresas do setor petroquímico, empresas do agronegócio. Essas são empresas que eu estou olhando com um olhar mais atento, porque eu acredito que são empresas que o produto que essas empresas vendem se valorizou e as ações dessas empresas, em alguns casos, até caíram. Portanto, a margem de segurança se amplificou nas últimas semanas. Geralmente, isso se traduz em uma oportunidade. E, Puim, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Suno Consultoria, fala um pouquinho mais do seu trabalho e como que as pessoas podem entrar em contato com vocês. Legal. Eu costumo fazer uma analogia que o Thiago e a equipe dele, trabalho de analista, eles estão dentro da cozinha. Né? Então, o Thiago ele respira, conversa com a gestão, analisa a empresa, balanço. E o trabalho do consultor ele é muito mais parecido com o trabalho de um nutricionista. Né? Então, a gente colhe todo o que o Thiago e o time dele analisa e monta uma carteira para o investidor exatamente para seguir essa dieta, né, do momento de vida, do perfil de risco de cada cliente. Então, se você não tem tempo ou se você tem dificuldade de analisar as empresas para montar o seu portfólio, é o trabalho que o consultor ele vai conseguir te auxiliar. Então, vai ser um trabalho muito próximo com o cliente, uma reunião mensal, uma análise de carteira e também, obviamente, né, um acompanhamento aí de forma periódica para olhar os melhores custos de oportunidade, assim como o Thiago comentou, tem coisas que acabam sendo mais interessantes do que outra, dado o momento de mercado. Então, a gente vai deixar um link aqui na descrição. Demora menos de 1 minuto para você preencher isso. Nosso time vai estar atento, te aguardando. E vai ser um prazer te acompanhar durante toda essa jornada como investidor. Eu agradeço bastante, Thiago, a presença aqui. Obrigado, Puim. E eu quero saber, como que você está investindo nos últimos dias? Deixa aqui nos comentários e também não deixa de entrar em contato com o time do Puim. Só clicar no link na descrição. Beijo grande.